Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos e mais uma vez é um prazer, é uma alegria estarmos juntos neste momento em que trazemos mais algumas reflexões a respeito da doutrina espírita. Para quem não me conhece, me chamo Alessandro da Silva, sou do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Falo hoje especialmente para os irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse livro que eu li recentemente, Evolução do Átomo ao Arcanjo, escrito pela Zoé Mari Saraiva Paim. Esse livro, como o nome já diz, Evolução do Átomo ao Arcanjo, ele fala da lei suprema da criação, que é a evolução, lei na qual nos fala que todos nós vamos evoluir do átomo ao arcanjo. E ela conclui, nesse livro, ela conclui toda a sua explanação, muito detalhada, inclusive com elementos científicos e históricos da evolução humana. Ela conclui dizendo que ela escreveu esse livro com base em 3 diálogos de Jesus. É sobre esses 3 diálogos de Jesus especificamente que eu gostaria de conversar com vocês e chamá-los à reflexão. O primeiro diálogo que ela cita é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei judeu, um senador, vamos dizer assim, dos judeus, e Nicodemos foi conversar reservadamente com o mestre. E é claro que ele foi conversar para conhecer Jesus e, de uma certa forma, também para provocá-lo, não é? Mas, na sua conversa, Jesus diz a Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E diz mais: se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, esta passagem, Jesus já nos deixa claro, né, a ideia da pluralidade da existência. Quando ele fala se um homem não renascer da água e do Espírito, por que ele fala não renascer da água, se não renascer da água? Porque acreditava-se na antiguidade que a água era o elemento gerador de vida. Então, na antiguidade, quando se falava em renascer da água, se falava em retornar à vida terrena. E Jesus fala, então, renascer da água e do Espírito, deixando bem claro e distinto, né, o renascimento do corpo e o renascimento do Espírito, obviamente, falando não o renascimento deste corpo, mas o renascimento do Espírito num outro corpo. Ou melhor, não o renascimento do Espírito, né? Mas a volta à vida terrena do Espírito num outro corpo, que é a base da doutrina espírita, né? Então Jesus deixa claro que nós somos um espírito habitando um corpo e que se nós não nascermos de novo, né, não podemos chegar ao reino de Deus, ou seja, somente através das múltiplas existências, das múltiplas encarnações, é que nós vamos aprender, evoluir e chegar ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de... Qual será o reino de Deus? O reino de Deus é o dia que nós, então, nos tornarmos espíritos puros
a ponto de não precisar mais reencarnar, pois já estamos pacificados, já estamos purificados e aperfeiçoados à semelhança de Deus. Esse é o reino de Deus. O segundo diálogo é o diálogo de Jesus com a mulher adúltera, né? Todos os senhores lembram desse diálogo com a mulher adúltera, naquela passagem em que ela ia ser apedrejada, porque assim determinava a lei mosaica, que os adúlteros deveriam ser apedrejados até a morte. Era essa a pena por adúltero. E os senhores lembram, né, o que fez Jesus? Ele foi provocado também por aqueles que executavam a lei, que perguntaram para ele: e então, Jesus, essa mulher vai ser apedrejada até a morte porque é adúltera, porque pecou. O que tu dizes a esse respeito? Diante dessa provocação, Jesus não se abala. E o que ele responde? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E é claro que isso deixou aqueles o qual o rodeavam e se preparavam para apedrejar a mulher, o deixou-os numa situação até constrangedora. Então foram retirando-se um a um, inclusive aqueles que eram os aplicadores da lei. E Jesus ainda pergunta à mulher, né, onde estão os teus acusadores? Não restou nenhum? E ela responde, não restou nenhum. E ele diz, eu também não vos acuso de nada. Ide e não pequeis mais. Uma belíssima passagem onde Jesus nos dá uma lição prática do que é o perdão, do que é a misericórdia, do que é ser indulgente e tolerante. Nos dá uma lição sobre o fato de julgar, que nós precisamos evitar a julgar se não quisermos ser julgados, ou melhor, muitas vezes quem julga se esquece que também é julgado, e às vezes a gente julga os outros, mas não paramos para julgar a nós próprios, não paramos para olhar para nós vemos o defeito dos outros, vemos e percebemos o que o outro precisa mudar, mas nós não paramos para mudar, nós não mudamos, nós não nos avaliamos, nós não percebemos ou não queremos perceber aonde estamos errando, nós não aceitamos os nossos erros. No entanto, a gente aponta o erro dos outros. E Jesus, então, nessa passagem, nos dá um maravilhoso exemplo de como deveria ser o nosso comportamento. Ele deixa bem claro, na verdade, o que significa quando ele diz amai-vos uns aos outros. Pois amai-vos uns aos outros é isso, é ser indulgente, é ser tolerante. Lembrando que sendo indulgente e sendo tolerante, a gente vai exercitando também o hábito de não se ofender com aquilo que às vezes nos ofende. Porque nós começamos a passar por cima de coisas tão pequenas e que nós valorizamos tanto e nos sentimos ofendidos por isso, mas na verdade não passa de nós estarmos nutrindo nosso orgulho e nossa vaidade. O terceiro diálogo é um diálogo que fala do nível espiritual da vida, que é o diálogo seguinte. Jesus voltava de Jerusalém para a Galileia e ele passou pela região chamada Samaria, e ele e seus discípulos estavam cansados da viagem, quando se aproximou de um local onde havia um poço e uma mulher perto desse poço.
E Jesus, então, chegou perto dessa mulher que estava no poço e pediu água a ela, né? Ela ficou admirada de Jesus ter dirigido a palavra, porque os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem, eles tinham uma rixa, que era uma rixa religiosa. Os samaritanos, eles eram um grupo dissidente dos judeus, porque não concordavam com alguns aspectos da religião. Então eles não se davam e nem se dirigiam a palavra. A mulher ficou admirada por isso, e o mestre disse para ela: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu é que terias pedido, e ele te haveria dado a água viva. E ele acrescenta ainda: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Então, Jesus está dizendo para essa mulher que é Ele que vem trazer a água que nós precisamos beber. Tá? E que água é essa que Jesus veio nos trazer? Porque ele diz: quem beber dessa água jamais terá sede. É a água do Evangelho, a água do conhecimento. Essa é a água que Jesus traz e que diz: quem beber dessa água jamais terá sede. Porque o dia que nós compreendermos e praticarmos tudo o que o Mestre nos ensinou, né, nós jamais teremos sede, nós estaremos plenamente pacificados, né? E uma reflexão que a gente pode fazer também, né? Onde é que nós buscamos Deus, que é a água da vida, né? Onde nós buscamos Deus? Nós buscamos, às vezes, Deus em várias coisas. Nós buscamos Deus na materialidade e esquecemos que Deus é Espírito. Então, precisamos buscar Deus nas coisas espirituais e não nas coisas materiais. E sempre lembrando, né, que Jesus dizia também que nós temos Deus dentro de nós. Nós somos seres divinos, porque fomos criados por Deus, porque somos filhos de Deus. E sendo seres divinos, né, nós somos seres que vamos evoluir. Estamos fadados a evoluir e nos tornarmos perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Não que isso vá nos igualar a Deus, porque Deus é o Criador, Deus é a inteligência superior que nos criou, então nunca nós vamos nos igualar a Deus, mas nós vamos ser perfeitos ou nos aproximarmos da perfeição de Deus no momento que compreendemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, concluindo, em que consiste a perfeição, né? A perfeição consiste em amar os inimigos, fazer o bem, principalmente aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, praticar a caridade. E que melhor forma de praticar a caridade do que estas, amando justamente aqueles que nos oprimem e que nos ofendem, dominando o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, controlando os nossos ímpetos, a maledicência, sendo severos conosco mesmo e muito menos com os outros. Assim concluo o meu recado de hoje, as minhas reflexões de hoje. Espero que tenham gostado e estimulo os irmãos
a buscarem esse livro, Evolução do Átomo ao Arcanjo. Um livro maravilhoso, né? É um livro grande, é um livro que a gente tem que ir lendo devagarinho, aos poucos, mas uma literatura muito boa, muito tranquila de entender, clara e até com alguns pontos com muito bom humor que a Zoé Saraiva Paim nos passa. Muito obrigado pela atenção, que Deus vos abençoe a todos e vamos vivendo um dia de cada vez, com fé, esperança e caridade. Muito obrigado.